aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos aqui para mais um episódio do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito feliz por ter você por aqui nesse sabadão, dia 28 de junho. Vamos aqui para mais uma edição e vamos aqui para uma edição dedicada à Free Agency, né? Na segunda-feira teremos a abertura oficial da Free Agency, né? Vários negócios devem ser feitos nessa próxima semana. E aí, pra gente já entrar no climinha de Free Agency, depois de sair do clima de draft, eu vou fazer aqui um programa falando sobre os principais objetivos, as principais prioridades das equipes nessa Free Agency. O que seu time tem que priorizar no mercado? É uma renovação? É alguma posição específica para reforço? É manutenção de elenco? Enfim, qual que deve ser a prioridade dos times da NBA na Free Agency? É sobre isso que eu vou falar no programa de hoje. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito legal. Esse aqui é um programa que deve ser bem, extenso, porque eu vou falar sobre todos os times, né? Então, naturalmente, é um programa que deu muito trabalho pra fazer. Isso aqui é só as minhas colinhas, tá? Isso aqui são só as minhas anotações sobre os times. Tem muita coisa escrita, coisas que não dá pra ler, porque minha letra é inacreditável. Então, assim, como diria o saudoso Marcelo Rezende, não trabalho pra fazer, meu filho. Não trabalho. E deu trabalho, realmente deu trabalho. Então, se você puder compartilhar com seu amigo o conteúdo, eu agradeço muito. É a melhor forma que você tem de apoiar o trabalho, de mostrar o seu carinho pelo trabalho. Então, se puder compartilhar, se puder deixar um likezinho, se puder deixar um comentário, eu agradeço muito, tá? Agradeço demais, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos aqui começar essa brincadeira. Bora falar sobre as prioridades dos times na Free Agency. Roda a vinheta e vambora. Bom, vamos lá, cara. Antes de tudo, eu acho que é legal falar rapidinho sobre quem vai estar disponível nessa Free Agency, né? Teremos aí uma Free Agency com alguns nomes bem interessantes à disposição. Claro, tem alguns nomes que estarão disponíveis no mercado, mas que na realidade não estarão realmente disponíveis. Por exemplo, eu tô aqui com o Spotrac aberto, e essa é a lista de todos os agentes livres à disposição. Só que aqui tem muita gente que tá com player option, né? Por exemplo, LeBron. LeBron, na teoria, tá livre no mercado, mas na prática a gente sabe o que vai acontecer. Ele vai ativar a player option e vai ficar no Lakers. James Harden tem uma player option de 36,3 milhões. Na teoria, ele estaria livre no mercado, né? Ele poderia negociar com quem quiser, bastaria declinar a player option. Só que a gente sabe que na prática, ou ele vai ativar essa player option, ou ele vai renovar com o Clippers, que é a tendência a fazer. Mesma coisa do Julius Randle. Ou ele declina a player option e negocia um novo contrato com o Minnesota, ou ele ativa a player option e fica em Minnesota. Então, tem uma galera aqui que na prática não tá livre no mercado, porque a galera vai ficar onde tá. Mas tem realmente alguns outros nomes que de fato estarão disponíveis e o seu time pode acabar contratando algum deles. Por exemplo, vamos lá. Vamos dar uma passada rápida aqui. E assim, nos próximos programas, o programa de amanhã mesmo vai ser dedicado aos free agents. Amanhã eu vou falar sobre os melhores free agents, sobre o que deve acontecer com cada um deles, né? Aqui eu vou só dar mesmo uma passada por alguns dos nomes que estarão disponíveis. Brook Lopes vai estar disponível e deve estar disponível por um valor bem camarada, até porque 37 anos, né? Então é um cara à disposição. Capela é outro que vai estar disponível por um valor, acredito eu, um pouquinho mais abaixo. São dois agentes livres e restritos, né?
Aí você tem o Bruce Brown também, livre no mercado, irrestrito. Malcolm Brogdon, irrestrito. Miles Turner, irrestrito. Inclusive, né, já adiantando a necessidade do Pacers, o foco principal do Pacers tem que ser em renovar com o Miles Turner, tá? Porque o Miles Turner, ele tá livre. Ele pode negociar com quem ele quiser, tá? Então, essa tem que ser a prioridade de Indiana. Tim Hardaway tá disponível. Cara que o Pistons com certeza não gostaria de perder. Aí você tem o Duncan Robinson, que tem o quê? É player option? Ou é team option? Enfim. Tá aí à disposição. Duncan Robinson. DeAndre Russell é irrestrito. Caris LeVert é irrestrito. Luke Kennard é irrestrito. Aí você tem o Dorian Finney-Smith com a player option de 15,4 milhões. A tendência é que ele decline e assine um novo contrato com o Lakers, pelo menos é a expectativa. Dennis Schroeder, irrestrito. Ótimo nome no mercado, né? Marvin Bagley, irrestrito. Aí você tem Bob Portis com a player option. Foi reportado que o Bob Portis pretende declinar essa player option para negociar um contrato novo com o próprio Bucks. Mas é um cara que, sei lá, se alguém oferecer mais, talvez ele, né? Talvez ele saia. Então é um nome interessante. Chris Boucher é um nome que eu gosto muito. É irrestrito. Aí você tem Mo Wagner com team option. Com certeza o Magic vai optar. Aí você tem Joe Ingles, você tem Larry Nance, você tem Chris Paul disponível. Chris Paul que deve assinar por um contratinho bem camarada, até porque 40 anos, né? Essa provavelmente vai ser a última temporada do Chris Paul. Então, é um cara que pode sair bem barato e pode ainda ter uma entrega boa. Ele fez uma boa temporada por San Antonio, então vale ficar de olho no Chris Paul. Vários times têm mostrado interesse nele, o Dallas principalmente, né? É o que vem aparecendo mais aí como interessado. Só que o Chris Paul, segundo fontes, tem interesse de jogar em Los Angeles. E aí eu não sei se é no Clippers ou no Lakers, mas ele gostaria de jogar em Los Angeles nessa reta final de carreira. Vamos acompanhar. Al Horford está disponível também, irrestrito. E é um cara que eu acho que ou ele aposenta ou ele vai assinar com outro time. Eu acho que o Celtics não vai dar mais um ano de contrato pro Al Horford. Até por todas as questões de cap, do Celtics querer cortar mais salários da folha. Eu acho que o Celtics não vai dar mais um ano pro Al Horford. Então é um cara que, se não se aposentar, pode reforçar algum outro time. É um cara de 39 anos, né? Tem que pensar nisso também. Aí você tem Trey Jones à disposição, irrestrito. Bom nome para vir do banco. Gary Payton, irrestrito também. É um cara que talvez o Golden State deixe ir embora, até porque 32 anos, né? E o Golden State tá com 3 contratos enormes na folha. Que é Curry, Green e Curry. E tem a questão do Kuminga para resolver. Inclusive, Kuminga, agente livre restrito. Ou seja, o Golden State tem prioridade aí nas negociações. Josh Giddey é a mesma coisa. Tá no mercado, mas é restrito. Então o Bulls tem prioridade, né? O Bulls pode igualar a melhor oferta que o Giddey receber e manter o jogador. Mesma coisa com o Golden State em relação ao Kuminga. Você tem Kelly Oubre com a player option. Você tem Jeff Green disponível. O Jeff Green eu não sei se alguém vai querer, viu? 38 anos, nem jogou essa temporada direito. É um cara que talvez se aposente. Trey Lyles está à disposição. Você tem Mitic com team option. Acho que o Phoenix vai optar, até porque o Phoenix precisa de PG. Então acho que o Phoenix fica com o Vassily Mitic. Saudades dele em Oklahoma, inclusive. Muita saudade. Você tem Gary Harris à disposição, irrestrito. Você tem Kevin Looney irrestrito. Inclusive é uma das questões que o Warriors vai ter que lidar, se vai ou não oferecer um novo contrato pro Kevin Looney. Eu não iria oferecer, eu deixaria ele ir pro mercado. E é um nome que pode reforçar alguns times aí, né, cara? Times que precisam de reforço no garrafão. Kevin Looney seria um reforço interessante pra vir do banco, obviamente, não pra ser titular. Aí você tem Deshaun Tate, irrestrito. Giddey e Kuminga, como eu já falei, né? 2 restritos. Você tem Precious Achiuwa, irrestrito. Você tem Malik Beasley, irrestrito. O que deve ser uma das prioridades de Detroit. Você tem Davion Mitchell e Ziaire Williams, agentes livres restritos, né? Você tem Batum com a player option de 4,9 milhões. Se eu não me engano, essa deve ser a última temporada do Batum, tá? Posso estar enganado, mas eu acho que eu vi em algum lugar que ele estaria pensando em aposentadoria. A observar.
Você tem Aaron Holiday, team option. Acho que o Houston vai optar por essa team option, tá? Até pra ter mais um PG reserva, que é coisa que Houston também precisa, né? Aí você tem Alexander Walker, que é um dos nomes interessantes aí no mercado, agente livre e restrito. E com o Naz Reid tendo já renovado, inclusive daqui a pouco eu vou falar sobre a renovação do Naz Reid, quando eu for falar de Minnesota, a tendência é que o Alexander Walker assine com outro time, para pegar mais dinheiro. Então é um cara bem interessante no mercado, gosto bastante do Alexander Walker. Você tem Jake LaRavia restrito, você tem Amir Coffey restrito, que é bom nome também, para compor elenco, acho interessante. Você tem Trey Mann em Charlotte, agente livre restrito. Tem que ser uma das prioridades de Charlotte. Manter o Trey Mann seria bem interessante. Você tem Eric Gordon com player option lá em Filadélfia. Acredito eu que ele vai optar pela player option, até porque não acho que alguém vai dar um contrato longo pro Eric Gordon, então faz sentido ele ativar a player option. Você tem Russell Westbrook livre, o Westbrook que declinou sua player option, então ele tá no mercado. Aí não, a gente não sabe se ele vai assinar com algum time da NBA. Tem a questão aí de ter saído informações de que se não me engano, é o Tel Aviv, né? Estaria interessado no Westbrook e estaria preparando uma oferta histórica por ele, né? Então talvez a gente veja o Westbrook jogando na Europa. É uma das histórias pra gente acompanhar na off-season. Tem Corey Joseph, irrestrito. Tem Doug McDermott, irrestrito. Markieff Morris. Caramba, eu nem lembrava que o Markieff Morris estava na NBA, mano. Caralho. Tristan Thompson, Patty Mills, James Johnson, maluco James Johnson, né? Você tem Dinwiddie à disposição. Quem é, hein? Quem é que vai cair no golpe do Dinwiddie? Alguém vai cair, isso é fato. Seth Curry tá à disposição, nem lembrava do Seth Curry também. Taj Gibson, Kyle Lowry, Alec Burks, Garrett Temple, Mason Plumlee, DeAndre Jordan. Será que DeAndre Jordan vai conseguir mais um contrato na NBA? Será que vai ter algum maluco? Dante Exum também. Dante Exum é um nome interessante. Quem precisar de PG reserva, Dante Exum pode ser interessante. Todos esses que eu falei são irrestritos, tá? Aí você tem a Isaiah Jackson restrito. Tem Ty Jones, sempre uma opção muito boa. Adoro o Ty Jones, sou muito fã. Irrestrito. Cameron Payne restrito. Delon Wright restrito. 3 boas opções pra armação, viu? 3 boas opções. Aí tem o Ajay Mitchell, que tem team option com o Thunder. Acredito eu que o Thunder vai optar. Aí você tem Taurean Prince restrito. Aí você tem o Ariel Hukpuri, team option em Nova York. Você tem Monte Morris irrestrito. Luke Cornet irrestrito, nome que o Celtics deve tentar manter, né? Você tem Quentin Grimes restrito. Obviamente, Philadelphia vai negociar um novo contrato com ele. Você tem Watford, você tem Thomas Bryant, você tem Damian Lee, você tem Jay Crowder, todos irrestritos. Cam Thomas restrito lá em Brooklyn. Brooklyn já tá preparando uma oferta por ele. Parece que vai gerar em torno dos 20 milhões, 25 milhões por ano. Parece. Tem que esperar confirmar. Gary Trent, que com certeza vai conseguir um contrato bem bom, né? Um cara que se valorizou bastante nessa última temporada lá em Milwaukee. É irrestrito. Você tem Santi Aldama e Darren Sharp restritos. 2 nomes interessantes, especialmente o Santi Aldama, que deve ser uma das prioridades de Memphis. Aí você tem Ty Jerome irrestrito. Esse que se valorizou muito nessa temporada. Cleveland vai ter que negociar certinho aí com ele. Você tem Talen Horton-Tucker irrestrito. McLaughlin, Ball irrestrito. Pô, Ball, hein, cara. Pô, não é possível que não vai ter alguém pra renovar com o Ball ou pra dar um contrato pra ele. Eu vou chorar se o Ball não tiver contrato com alguém nessa temporada, tá? Irei chorar. Aí você tem Vukcevic restrito, você tem Kevin Porter Jr. 190, né? Player option. Deve ativar essa player option provavelmente. Você tem Jackson Hayes irrestrito, você tem o Canchar irrestrito. O Jackson Hayes que não deve ficar no Lakers. Informações são de que o Lakers não vai estender o vínculo com o Sideshow Bob, né? Aí você tem Luka Garza, team option. Acho que Minnesota... Cara, essa é uma questão. Será que Minnesota vai ativar a team option do Luka Garza? Porque eles acabaram de pegar 2 pivôs no draft, né? Talvez fizesse mais sentido deixar o Luka Garza pro mercado. E aí, ele estando no mercado,
é uma opção interessante aí pra garrafão reserva, tá? Gosto do Luka Garza. Gosto bastante. Keon Johnson tem team option lá em Brooklyn. Aí você tem o Mamoukelashvili e o Charles Vesey, irrestritos. Dalano Benton também. O Yabusele também. O Yabusele, acho que o Philadelphia vai tentar manter ele, tá? Porque ele deu muito certo temporada passada. Foi uma das poucas coisas boas que teve em Philadelphia temporada passada. Então, acho que o Yabusele fica. 29 anos já o Yabusele, hein? Aí você tem Caleb Houston, team option em Orlando. Jalen Williams, team option em Oklahoma. Acho que os dois ficam, mas daqui a pouco falo mais sobre isso. Você tem Jericho Sims, irrestrito. Aí você vai ter, ó, Lonnie Walker, team option em Filadélfia. Acho que Filadélfia vai optar. PJ Tucker, team option em Nova York. Eu não optaria por essa team option, deixaria o PJ Tucker ir embora. Aí você tem Anthony Reeves, Ryan Rupert, Josh Minot, Gui Santos com team option. Torcer, né, pro Golden State negociar um novo contrato com o Gui. Acredito que vai acontecer, tá? Eu acho que o Gui ele garantiu a vaga dele pelo que ele fez temporada passada. Mas a gente tem que lembrar que o Golden State acabou de draftar um cara no segundo round, o Turrey, que talvez tenha potencial de ser até melhor do que o Gui no médio prazo. Então talvez o Warriors abra a mão do Gui e foque no Turrey. Eu manteria o Gui se fosse o Golden State. E torço para que isso aconteça também. Mas, enfim. NBA é foda, né? Tudo pode acontecer. Vamos torcer pelo nosso Gui. Keon Ellis com team option em Sacramento. Esse aqui é um cara que, na próxima negociação de contrato, vai ganhar uma grana legal. Gosto muito dele. Landry Shamet, irrestrito. Bom nome para quem precisa de arremessador. Você tem D.T. Thor, Jalen Wilson, Tony Bradley, Elfrid Payton e Jabari Walker aí também. O D.T. Thor e o Jabari Walker restritos. E os outros 3 team options. Você tem Jared Butler irrestrito. Você tem Paul Reed irrestrito. Lindy Waters irrestrito. 3 nomes interessantes para compor elenco. Brandon Boston com team option em New Orleans. Jeremiah Robson-Earl irrestrito. Aí você tem team option Tyrese Martin, Dominic Barlow, Kesha Johnson e Shumokeke. Eu gosto muito do Shumokeke. Talvez eu esteja errado, mas eu gosto muito do atleta Shumokeke. Gosto bastante. Aí vamos lá, você tem Jordan Goodwin com team option no Lakers. Lakers deve declinar. Você tem Quinton Post com team option no Warriors. O Warriors deve ativar essa team option. Alex Len restrito. O torcedor do Lakers morre de saudades dele, né? Você tem Jeff Dolson, você tem Didi Davidson com team option no Celtics. Acho que o Celtics não deve ficar. Você tem Kai Jones disponível no mercado. Bom nome pra vir do banco. Você tem... Pô! O homem! Caralho! Nem tinha me tocado que o contrato do Ben Simmons acabou, mano. Puta que pariu! Os piores contratos da história terminou e o Ben Simmons tá no mercado. Será que vai ter alguém, mano? Será que vai ter alguém oferecendo algo pelo Ben Simmons? Cara, eu vou te falar. Sincero, tá? Pelo mínimo de veterano, eu animo de pegar o Ben Simmons. Pelo mínimo de veterano, eu animo. Eu animo. Pelo mínimo. Pra vir do banco, jogar uns 15 minutinhos, entregar uma boa defesa, um bom passe. Eu animo, hein? Eu animo. Mas mínimo de veterano. Mais do que isso, não tem a menor possibilidade. Mas caramba, eu não tinha nem me lembrado do Ben Simmons. Caralho, não tava no meu radar. Não tava no meu radar. Interessante, hein? Outra história interessante pra gente observar. Você tem Isaac Jones, você tem Torrey Craig restrito. Vamos lá, vamos só mais alguns nomes, né? Você tem Markel Fultz restrito lá em Sacramento. Acho que Sacramento vai tentar manter, até porque Sacramento não tem PG, né? Então é interessante manter o Fultz. Você tem Bismack Biyombo restrito, Javonte Green restrito, Marshawn Beauchamp, Ryan Hollis, Pat Spencer, né, o nosso querido jogador de lacrosse, todos restritos. Lamar Stevens, Kevin Knox, Braxton Key, irrestritos. David Roddy, restrito lá em Houston. Olha aí, hein? A lenda Jalen Hood Schifino. Esse aqui, meu amigo, já pode fazer as malinhas e
e treinar o mandarim. Esse aqui pode começar a treinar o mandarim dele. Tem como. Vamos ver. Yuki Kawamura, restrito lá em Memphis. Acho que o Memphis vai manter o Kawamura, tá? Caso não mantenha, eu, se fosse algum time, daria uma chance pro Yuki. Tem valor. Tem valor pra vir no banco. Christian Coloco, pivô aí, restrito lá no Lakers. Lakers não deve ficar, obviamente. Emoni Bates, restrito em Cleveland. Caramba, Emoni Bates nem jogou, né, direito. Nome pra ficar de olho. Nome pra ficar de olho. Kessler Edwards é um nome pra ficar de olho também. Podem ser 2 caras aí pra compor elenco. São 2 restritos, né? Ty Washington lá em Phoenix, restrito. Pô, Ty Washington, mano, tinha uma expectativa boa pra esse cara. Não vingou. Mas tá novo ainda, 23 anos. Pode ainda vingar, quem sabe. Daria uma chance pra ele se eu precisasse de um PG reserva. Aí tem Drew Smith aqui, Cam Spencer lá em Memphis. Colin Gillespie, que aparentemente o Phoenix vai querer ficar com ele. Fechou bem a temporada por lá. Então, esses são os agentes livres que teremos. Como eu disse, tem alguns aqui que são agentes livres só no papel. Tipo, LeBron, Harden, Randall não são agentes livres. Eles vão ficar onde estão. A questão é por quanto que eles vão ficar. Mas que eles vão ficar, eles vão, na minha opinião. Enfim. Mas, esses aqui são alguns dos nomes que teremos à disposição no mercado. E aí, tendo essas opções aí no mercado, os times terão aí, né, a possibilidade de fazer movimentações, de fazer escolhas. E aí, pensando nessas possíveis movimentações, eu listei aqui, né, a prioridade de cada time nessa free agency com base, obviamente, na minha percepção. Então, vamos aqui passar time a time e aí eu vou comentando um pouquinho sobre essas prioridades que eu enxergo. Começando aqui com o Atlanta Hawks. O Atlanta Hawks, pra mim, cara, a prioridade número 1 de Atlanta tem que ser a extensão do Trae Young. Né? O Trae Young, ele é elegível para uma extensão de 4 anos no valor de 228,6 milhões de dólares. É uma extensão cara, mas que é super merecida pelo que o Trae entrega. E eu acredito que pelas movimentações que a Atlanta fez, a troca pelo Porzingis e tal, a troca ali no próprio draft, né? Eu acho que a Atlanta vai dar essa extensão pro Trae Young, porque a Atlanta acredita que tem aí uma janela para explorar, e de fato tem essa janela, né? Pô, você tendo ali, né, Trae Young, Jalen Johnson, Dyson Daniels, tendo Porzingis ali, né? Você tem ali você tem um time ali, Zachary Rizaché, que dá para brigar. Eles pegaram o Asa Newell também, o Hawks, né, no draft. Foi o Asa Newell? Foi o Asa Newell ou o Noah Seng? Acho que foi o Asa Newell. O Noah Seng acho que foi pro Bulls. Deixa eu confirmar, né? Tô aqui, né, de bobeira. Ah, não, foi o Asa Newell, porque ele é de Georgia. E eu lembro de ter falado, né? Pô, ele ficou em Georgia e tal, ficou em Atlanta. Exatamente, o Asa Newell. Noah Seng foi pro Bulls. Asa Newell é boa aposta. Então, assim, Atlanta fez movimentações que dão a entender que eles vão tentar mais um ano. E aí, renovar com o Trae Young é uma boa, pensando também numa possível troca no futuro, né? É muito melhor você trocar o Trae Young tendo um contrato já renovado do que sem ter o contrato renovado. O valor de mercado do Trae Young sobe com um contrato mais longo. Então, acho que é a prioridade de Atlanta e é o que eu acho que a Atlanta vai tentar fazer nessa free agency, renovar com o Trae Young. O Celtics, a prioridade é cortar cap. Né? Eles já fizeram isso muito bem com as trocas do Holiday e do Porzingis, mas dá para cortar ainda mais. Como, por exemplo, trocando o Sam Hauser. Sam Hauser é um cara que pode ser trocado e vai liberar um espaço ainda maior no cap. Acredito que, pensando nessa limpa no cap, eles não devem renovar com o Horford, né? Eles devem deixar o Horford sair, e aí vai do Horford assinar com outro time ou se aposentar. Lembrando que o Horford vai fazer 40 anos nessa temporada. Então, acho que o Horford não fica. Acho que eles vão tentar renovar com o Luke Cornet.
Acho que eles vão tentar renovar com o Cornet, mas talvez não consiga. E aí, se ele estiver pedindo muito, acho que o Celtics vai deixar ele embora. Até porque eles pegaram a Mario Williams, né? No draft. Um cara que, se bem trabalhado, pode render alguns frutos aí pra Boston. Então acho que o Celtics vai tentar limpar ainda mais espaço no cap. Eles já estão abaixo da second apron, mas já que vai tirar um ano meio que sabático, aproveita e fica ainda mais abaixo da second apron. Limpa mais espaço no cap. Vai fazer bem. Vai fazer bem. Então acho que o Celtics vai continuar, né, nesse processo de tentar tirar ainda mais salários da sua folha. Acho que o Sam Hauser pode ser o próximo a rodar. E eu acho que Cornet e Hofford correm riscos de não terem seus contratos renovados. O Hofford é quase certo que não vai renovar. Cornet talvez renove. Não sei, vamos observar. Então, Hawks e Boston é isso. Brooklyn Nets. Eu acho que o grande foco do Brooklyn Nets, a prioridade do Brooklyn Nets tem que ser capitalizar em cima do Cam Johnson. Né, eles já optaram, né, por não trocar suas escolhas no draft, né, usaram as 5 que eles tinham ali e selecionaram jogadores. Questiono o draft deles? Questiono. Né, mas não vou me aprofundar nisso. Quer saber minha opinião sobre o draft do Nets? Já fiz vários vídeos falando sobre. Não vou falar de novo sobre isso. Então eu acho que agora que eles draftaram e tal, acho que o foco agora tem que ser capitalizar em cima do Cam Johnson. Claro, renovar com o Cam Thomas é muito importante, mas é algo que já vem sendo encaminhado. Então, com a renovação do Cam Thomas resolvida, acho que o foco tem que ser trocar o Cam Johnson, que tem um contrato super amigável, 2 anos, 44 milhões, é um contrato super tranquilo para outra equipe absorver. É um cara que, para times que miram título, mano, faria todo sentido do mundo. Então acredito que o Brooklyn vai tentar fazer isso. Pegar ele, tentar arrumar algumas picks no retorno e é isso. Uma troca que poderia ser feita, seria interessante, seria uma troca com o Warriors pelo Jonathan Kuminga e arrumar alguma pick ali do Warriors também. Eu acho que seria uma troca bem válida pro Nets. Ou, quem sabe, trocar com o Thunder por algumas picks, por alguns salários, enfim. Possibilidades tem. Cam Johnson deve ser um dos nomes mais assediados no mercado. Então, essa pra mim tem que ser a prioridade do Nets. Pro Charlotte, cara, eu coloquei estender com o Tremaine. Né? Porque assim, Lamelo tá com o contrato resolvido, o Brandon Miller, contrato de novato. O Hornets fez um bom draft. Né? Um ótimo draft, inclusive. Trocaram o Mark Williams, acumularam mais capital de draft. Então, acho que prioridade mesmo de Charlotte, visto que o time não vai tentar competir, porque não vai conseguir brigar nesse leste, acho que é renovar com o Tremaine, manter um bom ativo, um cara que deu certo, né? Desde que ele chegou em Charlotte, ele teve 13 pontos e 4,5 assistências de média, jogando cerca de 30 minutos, então é um bom role player, um cara que cria o seu próprio arremesso, coisa que Charlotte não tem tanto. Então acho que é renegociar o contrato dele, ele é agente livre restrito, então Charlotte vai ter a prioridade. E é tentar assinar um contrato mais camaradinha com o Tremaine e manter ele por pelo menos mais uns 3 aninhos aí. Eu acho que seria, né, um tempo de contrato legal pro bom peladeiro Tremaine. Chicago Bulls é renovar com o Josh Giddey, não tem muito segredo. Renovação do Giddey deve ser a prioridade. Ele é elegível para uma extensão de 150 milhões de dólares por 5 anos, o que dá uma média de 30 milhões de dólares por ano, que é uma média alta. Mas, visto que ele jogou temporada passada, acho que é um valor que eu não pagaria isso pelo Josh Giddey, mas eu entendo o Giddey pedir isso. Acredito eu que no fim, Chicago vai acabar dando esses 30 milhões por ano pra ele. Chicago vai ceder. Mas se eu fosse o Bulls, eu tentaria diminuir pra 25, 24 milhões por ano. Acho que seria um valor mais justo pela entrega do Giddey. Mas como ele tá valorizado e como meio que o Bulls não tem muito o que fazer, porque, né, perder o Giddey vai fazer o quê? Tem que ficar com o cara. Eu acho que o Bulls vai acabar cedendo e vai dar os 30 milhões por ano pra ele. Mas, independente do valor, a prioridade de Chicago deve ser a renovação de Josh Giddey. Cleveland Cavaliers renovar com o Ty Jerome, né? Acabou de sair a notícia da troca do Lonzo pra Cleveland.
E eu acho que essa troca que o Cavs fez pelo Lonzo, trocando o Isaac Okoro, foi pra meio que ter um seguro pra se caso o Ty Jerome não renovar, eles terem ali alguém pra ser esse sexto homem, pra ser esse armador reserva. Então acho que o Cavs está pensando totalmente na renovação do Ty Jerome, tanto que pegou um seguro pra caso não consiga. E por que pode não conseguir renovar com o Ty Jerome? Pelo valor que ele deve pedir. Né? Segundo o Bob Marks, o Ty Jerome ele quer receber algo em torno de 64 milhões por 4 anos, o que daria 16 milhões de média, uma média alta. Né? Só para vocês terem noção, o Austin Reeves, quando renovou com o Lakers, ele renovou por menos que isso, ele renovou por acho que 14, 13 milhões por ano. Né? Então seria uma renovação cara que talvez o Cavs não esteja disposto a dar. E aí por isso eles trocaram pelo Lonzo Ball para ter exatamente esse seguro. Mas independente disso, acho que é a prioridade do Cavs renovar com o Ty Jerome, um cara que foi muito importante temporada passada, teve um papel fundamental na campanha de Cleveland, especialmente durante a lesão do Darius Garland, né? Segurou ali meio que as pontas. Então essa deve ser a prioridade. É importante lembrar que caso o Cavs dê essa grana pro Ty Jerome, 64 milhões por 4 anos, isso aí pode acarretar numa luxury tax meio indigesta pro Cavs, tá? Seria uma luxury tax de, sei lá, uns 80 milha que o Cavs teria que pagar. Então, é um ponto a se observar. Dallas Mavericks, cara, o Dallas já resolveu o que tinha que resolver, né? A grande questão do Dallas na free agency seria a renovação com o Kyrie. Renovou, é uma renovação super boa, né? Que acabou liberando pro Dallas uma mid-level de 5,7 milhões de dólares. Então o Dallas pode gastar essa grana para buscar alguém, talvez até um PG reserva, que aparentemente é a prioridade de Dallas, né? Tendo renovado com o Kyrie, tendo renovado com o Gafford, parece que a prioridade do Dallas é arrumar um PG reserva, até porque o Kyrie deve demorar para voltar, né? O Kyrie deve voltar ali pro All-Star Game. E até lá o Dallas precisa de alguém para jogar na 1. E apesar do Jason Kidd ter falado ontem que ele quer testar o Cooper Flag jogando na 1, que pra mim é meio maluquice, é meio que tipo, pra que você vai usar o Cooper Flag na 1? Saca? Usa o cara na posição dele. Mas enfim. Apesar disso, parece que Dallas quer um PG de origem. E aí alguns nomes vêm sendo ventilados. Chris Paul, Malcolm Brogdon, Dennis Schroeder, DeAndre Russell parece que é o nome mais forte aí. E aí o Dallas deve usar esses 5,7 milhões para garantir algum desses PGs. Eu, se fosse Dallas, tentaria um Malcolm Brogdon, tá? O Malcolm Brogdon, tentaria o próprio Dennis Schroeder. Mas pelo que tem sido falado, parece que ou vai ser D'Angelo ou vai ser Chris Paul. Não desgosto do Chris Paul, tá? Mas o D'Angelo não me agrada nem um pouco. Mas enfim. Vamos ver o que o Dallas vai fazer. Mas a prioridade, aparentemente, vai ser realmente arrumar um PG reserva usando a grana que foi liberada pelo desconto que o Kyrie deu na renovação. Um bom desconto, né? Um bom desconto. Ele deu desconto para assinar um contrato mais longo. Uma renovação muito boa para ele e boa também para o Dallas. Sobre Denver, para além de arrumar reforço, para além de esticar a rotação, acho que a grande prioridade de Denver é tentar garantir já a extensão do Jokic. Né? O Jokic ele é elegível para uma extensão de 3 anos no valor de 212,5 milhões de dólares. Né? Uma extensão que iria garantir o Jokic até o fim de 29 e 30, onde ele teria 34 anos. Seria basicamente o último grande contrato do Jokic, né? Visto que eu duvido muito que o Jokic vai ser um cara que vai jogar até os 40 anos, né? O Jokic é um cara que eu vejo com 36, 37, já largando e indo cuidar dos cavalos dele. Então esse talvez fosse o último grande contrato, né, que o Denver assinaria com o Nikola Jokic. E é um contrato que o Denver tem que assinar. Ah, por quê, Luiz? Porque é o Nikola Jokic, irmão. Se você tem a chance de manter o Jokic no seu time até ele parar de jogar, você tem que fazer isso. Então essa tem que ser a prioridade do Denver. A questão é convencer o Jokic a assinar essa extensão agora. Porque se o Jokic esperar para renovar em 26, no fim de 26, ele pode pegar 293,4 milhões por 4 anos. Então ele pode pegar ainda mais grana.
E a única forma que eu acho que Denver teria de convencer o Jokic a renovar agora seria conseguir reforços que fizessem ele acreditar que, pô, vou renovar agora porque aí eu sei que com esse time eu consigo brigar por título. Eu acho que é a única forma de convencer. E eu acho que o Jokic vai tentar fazer algo que o Giannis fez, que é segurar a extensão dele pra pressionar a diretoria por reforços. O Giannis fez isso. E o Bucks fez o quê? Foi lá e trocou pelo Lillard. Talvez o Jokic faça a mesma coisa. Claro, o Jokic ele não parece ter esse tipo de perfil de querer pressionar a diretoria, mas é importante lembrar que no fim da temporada, quando ele foi eliminado pro gigante de Oklahoma, é importante lembrar, né, que o Thunder eliminou o Denver, foi campeão. Ele falou na entrevista, cara, a gente precisa de reforços, o time precisa de mais pessoas, precisamos de mais rotação. Então talvez o Jokic opte por esperar a off-season de 26 para até gerar uma certa pressão aí pro front office do Denver, que nessa semana deu uma declaração bizarra, né? O dono do Denver, né, falou, né, pô, NBA é foda, a gente tem que ficar esperto, porque, pô, uma lesão pode fazer a gente tomar uma decisão que a gente não quer, do tipo trocar o 15. Tipo, uma declaração inacreditável, dando a entender que pode ser que, dependendo do que rolar, eles troquem o Jokic. Uma coisa inacreditável. Mas enfim, eu acho que a questão do Denver é isso. É tentar renovar com o Jokic agora, já garantir a extensão dele agora. E pra isso, reforços terão que vir. E aí o que eles podem fazer pra pegar reforço? Trocar. Né? Michael Porter, Jamal Murray são nomes que podem ser utilizados pro Denver conseguir reforços aí pra temporada. Então, acho que Denver é isso. Tentar convencer o Jokic a renovar agora. E vamos ver o que o Jokic vai fazer, como que o Jokic vai lidar com isso, se ele vai estender agora, se ele vai deixar pra depois, pra pressionar o front office. Vamos acompanhar essa novelinha. Em Detroit, cara, a prioridade é muito simples. Manter o Malik Beasley. O Malik Beasley tá livre no mercado, é agente livre restrito. E é um cara que temporada passada foi uma das principais peças desse Pistons, né? Foi um dos 4 jogadores da NBA inteira a matarem pelo menos 200 bolas de 3 com 40% de field goal, né? 40% de aproveitamento. Então é um cara que foi fundamental e jogou por um valor ridículo, né? Ele ganhou 6 milhões de dólares, o que é, óbvio, pra mim, 6 milhões, pra você, é uma grana violenta, mas pro Malik Beasley foi um valor muito abaixo. E com certeza ele vai buscar pelo menos o dobro disso na sua renovação, né? Vai buscar uns 12, 10 milhões talvez. E eu acho que o Pistons não tem que pensar muito não, mano. Tem que botar essa grana na mão do Malik Beasley. O Pistons tem grana pra oferecer, né? O Pistons vai ter uma mid-level de 14 milhões à disposição, então pode usar uns 10, né, pra manter o Malik Beasley aí por pelo menos uns 2 aninhos, talvez. E ainda sobraria uma graninha pra tentar renovar com o Schroeder, pra tentar renovar com o Tim Hardaway Jr. Acho que eles não vão renovar com o Tim Hardaway, tá? Acho que eles vão acabar não conseguindo renovar com o Tim Hardaway. Mas eles podem tentar renovar com o Schroeder, né? Mesmo já renovando com o Malik Beasley. Então, acho que a prioridade de Detroit é isso. Renovar com o Beasley e tentar manter o Dennis Schroeder se for possível. E aí apostar na evolução da molecada, na evolução do Cade, né? Eu tentaria trocar Jaden Ivey, tentaria trocar o próprio Jalen Duren, pra ver o que vem de retorno. Mas prioridade mesmo é renovar com o Malik Beasley. O Golden State é resolver a situação do Jonathan Kuminga. Não tem muito por onde correr. O Kuminga é um agente livre restrito, né? A tendência é que o Golden State renove com ele, até porque não faria sentido deixar ele embora de graça. É um cara que tem um valor de mercado que dá pra ser explorado. A questão é conseguir trocar o Kuminga, porque pra trocar o Kuminga vai ter que rolar uma sign and trade. E pelo fato do Warriors estar acima, né, do teto, existem algumas complicações pro Warriors fazer uma sign and trade, né? E talvez não existam tantos parceiros interessados a fazer esse negócio acontecer. Eu vejo hoje 3 times podendo trocar pelo Kuminga. Miami, o Brooklyn e o Chicago Bulls. Só esses 3 times eu vejo poder negociar com o Warriors. Mas mesmo assim, eu não consigo cravar que os 3
de fato vão querer o Kuminga, entende? Então, eu não sei, cara. Eu tenho várias dúvidas sobre o que o Warriors vai conseguir pelo Kuminga. O que eu tenho certeza é que o Warriors vai renovar com ele. Renovar vai renovar porque não vai perder ele de graça. Agora, se vão conseguir trocar ele agora, aí eu já não sei. Eu tava esperando que o Warriors trocasse ele no draft. Não trocou. Talvez seja sinal de que o mercado do Kuminga, né, não seja tão bom assim. E aí talvez o Warriors não tenha outra alternativa que não seja renovar e ficar com ele e tentar valorizar ele nessa temporada. A questão é, será que o Warriors vai valorizar o Kuminga? Porque pra valorizar o Kuminga ele vai ter que jogar. E aí o Steve Kerr vai ter que dar minutos pro Kuminga. Será que esses minutos serão dados? Fica a dúvida. Mas a prioridade tem que ser resolver aí a questão do Kuminga. Seja renovando e trocando ele, seja renovando e mantendo ele. O que não pode é não renovar. Tem que renovar para não perder o cara de graça. Tá bom? Seguindo, temos o Houston. O Houston, a prioridade para mim é aproveitar a grana que eles conseguiram na renovação do VanVleet. Né? A extensão do Durant aparentemente já está bem encaminhada. Segundo fontes, deve ser algo em torno de 112 milhões por 2 anos. Então, isso já não é uma questão. E a renovação do VanVleet já foi feita. Uma renovação boa, né? 50 milhões por 2 anos, um valor abaixo do que era esperado. E uma renovação que liberou para o Houston cerca de 14 milhões de dólares para gastar no mercado. Então o Houston vai ter grana para gastar. Financeiramente está super tranquilo. E aí eles podem aproveitar essa grana e tentar pegar um PG reserva, né? E aí uma opção que eu acho legal seria o Malcolm Brogdon, que é um cara que tá no mercado e que já trabalhou com o Udoka. O Brogdon ele foi Sixth Man of the Year na mão do Udoka, né? Então é um cara que o Houston poderia ir atrás pra rodar ali com o próprio VanVleet. Mas aí tem outras opções. Tem Dennis Schroeder, tem Ty Jones, tem alguns veteranos, né? Russell Westbrook, que já jogou lá, Chris Paul, que já jogou lá, Kyle Lowry. Inclusive seria bem interessante o Russell Westbrook pensando na reedição da dupla Westbrook e Durant, né? Seria bem legal. Bem legal. Eu admito que eu choraria vendo os dois jogando juntos. Seria muito emocionante pra mim. Tem o D'Angelo também à disposição, então eu acho que Houston é meio que isso. É aproveitar os 14 milhões que eles pegaram com o desconto que o VanVleet deu. E aí é tentar aproveitar isso e pegar um PG reserva ou algum arremessador, que sempre é bom. Acho que é mais ou menos isso. Pra Indiana, não tem segredo. É renovar com o Miles Turner. Né? Miles Turner é um agente livre e restrito, ou seja, ele pode negociar com quem ele quiser. Mas aparentemente a prioridade do Miles Turner, né, seria o ficar em Indiana. E aí o Pacers não vai ter como, vai ter que gastar. E o Pacers pode gastar, né? Pode gastar. Claro, o melhor dos mundos seria, né, tentar uma renovação por 25 milhões por ano. Seria, né, um descontinho aí de uns 5 milhões que poderia ajudar o Pacers no longo prazo. Evitando que o time ficasse no second April, enfim. Mas a tendência é que o Miles Turner peça realmente 30 milhões por ano num contrato de 4, 5. Então, acho que o Pacers vai acabar pagando os 30 milhões pra não perder o cara. Porque, mano, é o Miles Turner, velho. É o Miles Turner. Ele fez uma final absurda? Não. Mas o playoff do Miles Turner e a regular dele foram incríveis. Ele se valorizou nessa temporada. Então eu acho que é justo ele pedir 30 milhões por ano e é o valor que eu acho que o Pacers vai acabar pagando para ele, porque não dá para perder o Miles Turner. Né, as principais ameaças que o Pacers tem aí no mercado é o Brooklyn Nets, né, que tem aí um espaço no cap gigante. Mas como o Brooklyn Nets já tem o Claxton, acho que não faria muito sentido eles, né, irem para cima com tudo de um Miles Turner. Então acredito que o Pacers vai renovar mesmo com o Turner, 30 milhões por ano, acho que vai ser o valor, e eles vão lidar aí com a Luxury Tax. O que não pode é perder o Miles Turner. Isso não pode. Indo aqui para os times de Los Angeles, temos primeiramente o Clippers. O Clippers, a prioridade é manter o James Harden. O Harden tem uma player option de 36,3 milhões para essa próxima temporada. E a tendência é que ele abra a mão dessa player option para negociar um novo contrato. O que o Clippers tem que tentar fazer é tentar renovar com o Harden por um valor de, sei lá, 25 milhões no máximo, tá?
e tentar renovar por até o fim de 26, 27. Por quê? Porque no fim de 26, 27, o contrato do Kawhi termina. E aí, pensando numa possível reconstrução e tal, não seria interessante ter o contrato do Kawhi terminando e ter o Harden com ainda mais um ano de contrato, né? O Harden já bem mais envelhecido. Então, o ideal seria ter Kawhi e Harden tendo os contratos terminando no mesmo momento. Então, acho que o ideal pro Clippers é buscar uma renovação de 2 anos no valor de 50 milhões. E aí daria 25 por ano, né? E aí ficaria bom pro Clippers, ficaria bom pro Harden também, ganharia uma grana boa, né? Talvez a última grana boa que ele vai ganhar. Então, acho que é um valor interessante e eu acho que o Clippers vai buscar isso. O Clippers pode oferecer isso pro Harden, tá? Pode oferecer isso. Então, acho que é mais ou menos por aí. Já o Lakers, a prioridade é óbvia, pivô. Lakers precisa urgentemente, né, construir uma rotação de garrafão, coisa que o Lakers não conseguiu fazer até agora, não fez no draft. Vamos ver se vai conseguir fazer no off-season e tem que fazer. Não é que se vai, tem que fazer. Né? O Lakers precisa de garrafão. E eu vejo 2 caminhos aqui pro Lakers, tá? Um dos caminhos é troca. Pega ali Hashimura, pega Gabe Vincent, pega Vanderbilt, pega a pique que eles têm, talvez envolva até um Austin Reeves e vai pra cima de um pivô pica pra ser titular. Vai pra cima de um Walker Kessler, vai pra cima de um Miles Turner, quem sabe, tentando uma sign and trade, coisa que eu acho difícil o Pacers aceitar, mas quem sabe. Vai pra cima de um próprio Claxton, vai pra cima. Então esse é um caminho. Outro caminho é pegar pivôs veteranos que não são tão bons, mas que podem quebrar um galho. Né? E aí o Lakers pode usar a mid-level que eles vão ter de 5,7 milhões e ir pra cima de um Brook Lopes, de um Clint Capella, de um Darren Sharp, né? Se o Brooklyn não quiser ficar com ele. Né? Inclusive, eu acho que com 5,7 milhões, talvez o Lakers consiga até 2 desses caras. E aí, se vira com esses caras aí. Eu vejo esses 2 caminhos. Ou o Lakers pode até fazer as 2 coisas. Pega um veterano com a mid-level e tenta um cara pica com uma troca. Perderia a profundidade? Perderia. Mas o que não pode é o Lakers ficar sem pivô. Tem que ir pra cima de pivô. Uma coisa que poderia ajudar o Lakers nessa busca por pivôs no mercado seria o LeBron topar um pay cut no seu novo contrato. Mas, ao que tudo indica, o LeBron não vai aceitar esse pay cut, vai ativar a player option dele de 52,6 milhões, porque tudo indica que essa vai ser a última temporada do LeBron e ele vai querer ganhar essa grana violenta, independente. Ah, será que vai ajudar o Lakers? Eu acho que o LeBron tá pouco se fudendo se o Lakers vai ou não ter espaço pra melhorar o time. Eu acho que o LeBron tá preocupado na tour que ele vai fazer de despedida. Claro, ele vai querer competir, vai querer ganhar jogos? Vai. Mas eu não vejo o LeBron tendo toda essa sede aí de ganhar o último título antes de se aposentar. Não vejo. Eu acho que o LeBron ele tá muito mais preocupado em jogar, em botar bons números, talvez bater mais alguns recordes e aproveitar o último ano dele na NBA, que é o que tudo indica, vai ser realmente esse próximo. Então, se não rolar pay cut do LeBron, o Lakers vai ter esses 2 caminhos. Usa mid-level de 5,7 milhões, vai pra cima de um Brook Lopes, de um Clint Capella da vida, ou troca. Pega as picks que tem, junta com o Gabe, com o Vando, com o Hashimura, no cenário mais extremo com o Austin Reeves e vai pra cima de um pivô pica aí, um cara que realmente resolva a vida do time. Eu vejo esses 2 caminhos pro Lakers. Vamos ver o que o Lakers vai fazer, tá? Memphis Grizzlies. Renovar com o JJJ. Ah, uma outra opção é o Daniel Gafford no Lakers, tá? O Daniel Gafford renovou agora com o Dallas, mas não é impossível de conseguir uma troca por ele. Parece que o Dallas vai querer manter o Gafford, mas pode tentar ele, quem sabe. Via troca. E aí pegaria mid-level e pegaria alguém no mercado só pra ser reserva do Gafford. Bom, seguindo. Memphis Grizzlies, renovar com o JJJ. Né? A troca do Desmond Bane deixa muito claro que o Memphis vai focar em estender com o JJJ e com o Ja Morant. Né? Foi uma troca claramente para tirar o contrato do Desmond Bane do
né, do balaio. E essa deve ser a prioridade do Memphis, cara. Garantir a renovação com o JJJ. E seria muito bom renovar com ele agora. Porque se deixar pra renovar no fim de 26, mano, o JJJ pegaria 296 milhões por 5 anos. Seria o máximo do máximo que ele poderia pegar. Se renovar agora, é 4 anos, 190,8 milhões. O que já é um desconto bem relevante. Então, o melhor dos mundos pro Memphis é conseguir renovar com o JJJ agora. É estender com ele agora. Mas aí vai do jogador também. Se o JJJ não quiser, não tem muito o que o Memphis fazer. Mas se eu fosse o Memphis, eu tentaria sentar ali e conversar com ele para ele topar, estender já agora e, né, dar uma descontada. Até porque em breve vai ter a extensão do menino Morango, né? Vamos lá, Miami Heat. O Miami Heat, cara, o torcedor não vai gostar de ouvir isso, mas o Heat não tem muito o que fazer na sua off-season não, rapaziada. A verdade é essa, a menos que o Heat esteja disposto a trocar a Hero ou a Adebayo, não tem muito o que Miami fazer. O melhor pra Miami, pra mim, seria tirar um ano sabático. Tira um ano sabático, e temporada que vem tenta fazer alguma coisa. Até porque temporada que vem, o Heat, além de voltar a ter controle da sua pick de draft, o Heat pode ter mais de 30 milhões de dólares à disposição no cap, né? Pode ter 30 milha para gastar. Então, e Miami é um destino que atrai o interesse de free agents, com certeza. Então, acho que o melhor para Miami seria tirar um ano sabático, manter os caras ali, desenvolver o Killer War, apostar na evolução do Tyler Hero e tal, ver o que dá pra fazer na temporada. Se vê que não vai virar, tanca na reta final. E aí, temporada que vem, 26, 27, aí sim, investe no off-season, porque vai ter grana pra gastar. Faz um bom draft, como eles já fizeram agora com o Yakutione, né? Inclusive, ótima pick do Heat. Eu acho que é isso, cara. Desenvolve a molecada esse ano com Kilauea e Yakutione. E temporada que vem vai pra cima. 30 milha à disposição e controle da sua pick de draft, cara, Miami consegue movimentar bem o mercado. Então acho que pra Miami é mais ou menos isso. Pro Milwaukee Bucks é rezar pro Giannis ficar. Acho que é isso. O Bucks não tem o que fazer, rapaziada. Não tem o que fazer. Não tem pick pra oferecer. Não tem flexibilidade financeira, porque tem Giannis e Lillard ganhando uma grana inacreditável. Vai perder o Brook Lopes, pode perder o Bob Portis, talvez não consiga renovar com o Gary Trent, porque ele vai pedir uma grana alta. Então, o Milwaukee não tem muito o que fazer. É realmente rezar pro Giannis querer ficar no time. Coisa que, sei lá, cara, eu realmente não sei o que pensar sobre o Giannis, porque a minha expectativa era que o Giannis fosse trocado no draft. Não foi. Então, eu já tô começando a acreditar mais que o Giannis fique. Só que ao mesmo tempo, o Charania falou ontem que o Giannis só vai decidir o que ele vai fazer da vida depois do off-season, depois de avaliar o que o Bucks fez. Eu acho que o Bucks não vai conseguir fazer muita coisa no off-season, então realmente eu não sei o que o Giannis vai fazer da vida, se ele vai ficar por amor ou se ele vai querer ir embora porque ele vai perceber que em Milwaukee ele não vai ganhar mais nada. Eu não sei o que o Giannis vai fazer, mas a única prioridade que o Bucks tem para essa off-season é o Giannis. É resolver a questão dele. Se ele quiser ficar, é isso, apostar que ele vai carregar esse time, porque não tem muito que o Bucks fazer no mercado. E se ele não ficar, tentar arrumar a melhor troca possível. Acho que a prioridade do Bucks é isso. Pra Minnesota, cara, tentar negociar um contrato com o Randle, porque a grande questão que Minnesota tinha era o Naz Reid, só que o Naz Reid renovou. Né? Ontem saiu a notícia do Champ Charania, que o Naz Reid renovou por 125 milhões por 5 anos, né? Uma média de 25 milhões de dólares por ano. Uma média que já era esperado, né? Já era esperado que o Naz Reid assinasse por uns 25, 26 por ano. E ele assinou.
Contrato justo pelo que ele entrega, um cara que tá sempre evoluindo, vem de 2 temporadas muito boas. Um cara que se valorizou muito, né, nos últimos anos, então era esperado já que ele renovasse por um valor alto. Era esperado que talvez Minnesota não conseguisse renovar, mas conseguiu, manteve o cara. E o foco agora é tentar negociar um contrato mais camarada com o Julius Randle. A questão Alexander Walker, eu sinceramente acho que não vai dar. Acho que o Minnesota não vai renovar com o Alexander Walker. Até porque eles têm ali o Jalen Clark, né? O moleque Jalen Clark, que mostrou um potencial bem interessante. Pode ser até um bom substituto pro Alexander Walker. Então acho que pro Minnesota agora, depois de renovar com o Naz Reid, é tentar um desconto na renovação do Julius Randle. Né? O Randle ele tem uma player option aí pra temporada, player option de 30,4 bilhões de dólares. E eu acho que o que o Minnesota vai tentar fazer é convencer o Randle a abdicar dessa player option e negociar um contratinho aí de 25 por ano. Né? Um contrato mais barato. Até porque, com a renovação do Naz Reid, o Minnesota fica muito perto de, né, romper a second apron, né? Então, seria interessante que o Randle não ativasse a player option e seria mais interessante ainda Minnesota renovar com ele por um valor mais baixo, até pensando uma possível troca, né? Tornar o contrato do Randle mais amigável é bom para Minnesota e é bom pensando também numa negociação com outro time. Porque ninguém vai querer o Randle ganhando 30 milhões por ano. Agora, o Randle ganhando 22, 23, 25 já é mais possível, né? Então acho que Minnesota tem que priorizar essa renegociação do contrato do Julius Randle. Para New Orleans, é tentar arrumar o espaçamento de quadra do time. Né, o Pelicans, temporada passada, foi um dos piores times em termos de espaçamento, né, bolas de 3 criadas e tal. E como o Joey Dumars, né, o GM do time, quer apostar mais um ano no Zion, mano, precisa consertar esse espaçamento de quadra. Né, no draft, ele não consertou, porque Jeremiah Fears e Derek Queen não resolvem espaçamento. Né? Então ele vai precisar arrumar isso no mercado. Pegou o Jordan Poole na troca do CJ McCollum, uma troca que eu não achei muito boa pro Pelicans. Mas eles precisam de mais. Eles podem ir buscar free agents. Pode tentar um Seth Curry, pode tentar um Taurean Prince, pode tentar um Landry Shamet. Né? Podem ser opções boas e baratas. E aí apostar no Jordan Hawkins evoluindo. Né? Tem ali Trey Murphy, tem Herb Jones. Então, acho que é basicamente isso, mano. É tentar melhorar o espaçamento de quadra ao redor aí do Zion, do Derek Queen, do Jeremiah Fears. Acho que é... E se possível, né, dependendo de como que foi evoluir o Jeremiah Fears, tentar trocar o DeJounte Murray quando ele voltar de lesão. Acho que essas são as duas prioridades do Pelicans, só que a questão do Murray é quando ele voltar de lesão. Então não é prioridade para free agency, é prioridade pro decorrer da temporada. Tá bom? Então, sobre Pelicans, é isso. Vamos lá, hein? Tá acabando. New York Knicks. New York Knicks é resolver a questão do Towns, né? É decidir o que vai fazer da vida em relação ao Towns. Vai querer ficar com ele? Beleza, vai ficar. Como que você vai usar o Towns nessa próxima temporada? Vai continuar usando ele como pivô? Ou vai usar ele como ala pivô e usar um pivô ali de referência para melhorar a defesa? Porque a defesa do Towns no playoff foi um problema. Na regular até que foi meio que mascarado, mas no playoff foi um problema muito grande. Né, o Towns jogando na 5, mano, deixa um espaço brutal no garrafão. Né, especialmente quando ele sai para marcar no pick and roll. Né? A cobertura do Towns é horrorosa. Então, assim, como que você vai querer usar o Towns? Se for usar ele como ala pivô, você vai precisar de um pivô ali para jogar com ele. Pode ser o Mitchell Robinson. Mas e a saúde do Mitchell Robinson? Você vai querer usar o Mitchell Robinson como titular? Você vai precisar pegar um reserva. E aí vai ter que ir no mercado. E aí pode ser um Al Horford, pode ser um Brook Lopes, caras que estarão à disposição e que o Knicks pode pegar usando a mid-level que eles vão ter. Então eu acho que a questão principal do Knicks é essa, é resolver o que vai fazer com o Towns. Vai querer trocar o Towns, então? Decidiu que, não deu certo, não gostei, vou trocar. Como que é o valor de mercado do Towns
vindo de uma temporada boa, mas onde ele não terminou tão bem a temporada, porque o playoff dele a série dele contra o Pacers foi meio problemática. E tendo ainda 3 anos de contrato com 170 milhões para receber. Qual que é o valor de mercado do Towns? O que você vai conseguir de retorno com o Towns? Então tem várias questões aí em relação ao Towns e são questões que o Knicks vai ter que lidar. Uma outra coisa que o Knicks vai ter que lidar nessa off-season é com o Mikal Bridges. Mikal precisa renovar o contrato. Vai renovar? Por quanto que vai renovar? Se não for renovar, vai trocar ele agora ou vai deixar para trocar na trade deadline com ele tentando se valorizar? Então, eu acho que essas são as principais questões. Né? É resolver a questão do Towns, decidir o que vai fazer com ele, ver se vai renovar ou não com o Mikal, e tem, obviamente, a questão do treinador, que ainda não foi resolvida. Né? O Knicks não tem treinador. Não tem. Não tem. Então, são essas as principais prioridades do Knicks, pensando aí no off-season. Oklahoma City Thunder, né? O atual campeão. Vamos falar sobre o Tandão. A questão do Tandão, rapaziada, é manutenção do elenco. Né? Eu acho que o Thunder não tem muito pra onde correr, o Thunder não vai fazer nenhuma movimentação bizarra. Acho que se o Thunder fosse movimentar, vai ser uma movimentação muito pontual. Muito pontual. Eu realmente não espero um Thunder indo pra cima de um Mikal, indo pra cima de um próprio Cam Johnson. Acho que não vai rolar mais. Não vai rolar mais. O que eu acho que o Thunder vai fazer é encaminhar aí as renovações, né? Tem Jalen Williams pra renovar, tem Chet Holmgren pra renovar. O próprio Shai já pode renovar agora, né? Daqui a pouco tem Dort pra renovar, tem Cason Wallace pra renovar. Então acho que a questão do Thunder é sentar com os caras e começar a alinhar as renovações. Não digo nem de já renovar agora, porque, por exemplo, Shai, Jalen e Chet podem deixar pra renovar no fim da temporada. Inclusive, pra eles seria melhor deixar pra renovar no fim da próxima temporada, porque eles podem pegar mais dinheiro. Né? O Shai, por exemplo, se ele deixar pra renovar na off-season de 26, o Shai pega 379,8 milhões de dólares por 5 anos. Né? No último ano de contrato, o Shai vai pegar quase 90 milhões, né? Se renovar em 26. E Jalen e Chet a mesma coisa. Eles podem ganhar muito mais deixando para renovar no fim de 26 do que renovar agora. Então acho que o Thunder vai tentar fazer isso, vai tentar conversar com os caras, ver o que é melhor. Uma coisa que o Thunder vai acabar tendo que fazer nessa temporada, nessa off-season, é trocar alguns caras, né? O Ousmane Dieng vai ter que ralar. Eu acho que existe sim uma possibilidade real do Isaiah Joe ser trocado. E não é nem pensando em cap, é pensar em abrir vaga no elenco. Né? O Thunder tem para essa próxima temporada 13 jogadores com contrato garantido. E aí você tem Jalen Williams com team option, você tem o Kenrich Williams com team... Não, Kenrich Williams não. É o Ajay Mitchell. É o Ajay Mitchell com team option também. Então o Thunder tem essas questões aí pra resolver. Né? Então acho que o que o Thunder vai fazer, pra finalizar, pra não me estender muito, acho que o Thunder vai começar a conversar com o Jalen, Shai e Chet pra ver essa questão da renovação. Acredito eu que eles vão deixar pra renovar no fim de 25-26, né, na off-season de 2026. E acredito que o Shai vai jogar com o contrato que ele tem ainda, porque o contrato dele termina só no fim de 27-28, né? O novo contrato entraria em vigor em 27-28. Então o Shai eu acho que joga com o contrato antigo ainda, sem renovar, vai deixar pra renovar pra depois, pra pegar ainda mais grana. Eu acho que Jalen e Chet também vão deixar pra renovar depois e vão jogar essa temporada com contrato de novato ainda. O que é muito louco pensar, né? Que o Thunder foi campeão tendo seu segundo e seu terceiro melhor jogador com contratos de novato. É loucura. Então, acho que é isso que vai acontecer nessa temporada. O único que eu acho que rala nessa temporada, que eu tenho certeza, é o Ousmane Dieng, porque realmente não faz sentido pro Thunder manter mais o Ousmane Dieng. Deve trocar ele por pick de segundo round. Libera vaga no elenco, até porque pegaram, né, o Thomas Sorber no draft, então o moleque tem que jogar. Acredito que a temporada do Thunder, o Thunder vai jogar
com basicamente o mesmo elenco da última temporada, tendo talvez a saída do Ousmane Dieng e no pior, não no pior, mas no caso mais extremo, com a saída talvez do Isaiah Joe, que decepcionou bastante no playoff. E aí no fim de 25-26, né, no fim dessa próxima temporada, aí sim a gente pode ver mais alguma saída, né? Porque no fim de 25-26, no off-season de 2026, aí é certo que a Jalen, Chet e Shai vão renovar. Se eles não renovarem agora, o que eu acho que não vai acontecer, eu acho que eles não vão renovar agora, eles vão renovar no off-season de 26 e vão tentar e vão pegar uma grana violenta. Mesmo que eles deem algum desconto pro Thunder, vamos supor que cada um dê um desconto de 5 milhões. Ainda assim, eles vão ocupar um espaço muito grande no cap do Thunder. Né? Tentando pensar no pior dos casos. Inclusive, tem um perfil no Twitter. Deixa eu só pegar o nome do mano. Até salvei aqui, ó. Papamamos. O perfil Papamamos. Que acho que ele é torcedor do Thunder, tá? Acredito que ele é torcedor do Thunder. Ele fez uma thread ontem bem legal. Falando sobre como que pode ser essa manutenção de elenco do Thunder, né? O que o Thunder deve fazer. Recomendo que vocês vão lá, dar uma acompanhada. Eu até compartilhei no meu Twitter, mano. Vão lá no meu Twitter, que aí vocês vão ver o post lá. Ele fez uma postagem bem legal sobre isso. E aí, em resumo, ele meio que traça qual que vai ser o caminho do Thunder. Né? Ele imagina, né, qual que vai ser o caminho do Thunder nos próximos anos. E a minha visão é bem parecida com a dele. A minha visão é bem parecida com a dele. Que é o quê? Jalen, Shai e Chet renovam no fim de 26. No off-season de 26. Dão ou não um desconto. Né? Pensando no pior dos cenários, eles não dão desconto. Pegam o valor máximo. E aí o Jalen iria ocupar 30% do cap, o Chet 25% e o Shai 35%. Acho que essa seria a proporção do cap que o Big Three iria ocupar. E aí, com isso, o Thunder aí sim vai ter que começar a pensar em saídas mais relevantes, porque né, o Thunder, com essas renovações, o Thunder vai entrar em 26, 27, já estando acima do second apron. Né? E o grande problema hoje na NBA não é você estar acima do first apron, é você estar acima do second, né? É onde as limitações começam a ser mais, né, relevantes, né? Onde as punições começam a ser mais relevantes. E aí é onde o Thunder realmente vai ter que tomar decisões mais pesadas, vai ter que pensar se, pô, Isaiah Hartenstein não vai dar pra manter, né? Então, a saída relevante mesmo no elenco do Thunder, eu só vejo acontecendo em 26 e 27, que é onde o Hartenstein deve ir embora. E tudo indica que isso vai acontecer, até porque o Sam Presti acabou de renovar não, né? Acabou de draftar o Thomas Sorber, que é um protótipo de Isaiah Hartenstein, e a team option do Isaiah Hartenstein cai exatamente no fim dessa próxima temporada. Então acho que o Thunder já se planeja para perder o Hartenstein. E essa deve ser a única perda realmente relevante que o Thunder vai ter, pelo menos até 27, 28. Né? Porque assim, Dort deve renovar, talvez até com um valor um pouquinho mais baixo, o Dort. Cason Wallace deve renovar também, entendeu? E o resto do time, Caruso, Aaron Higgins, esses caras têm contratos garantidos, né? Tranquilo. Então, meio que de saída relevante mesmo no Thunder, pensando até 27, 28, que é quando o novo contrato do Shai vai entrar em vigor, eu acho que só vai ter realmente o Hartenstein e talvez o Isaiah Joe. E detalhe, se trocar o Isaiah Joe agora, já facilita as coisas, já dá uma... Já, além de abrir uma vaga no elenco, já abre espaço no cap, porque o Isaiah Joe, apesar de ganhar não muito, ainda é um valor considerável. Mas se o Thunder não trocar o Isaiah Joe agora também, pode deixar ele embora em 27, 28, porque ele tem team option em 27, 28 de 11 milhões de dólares. Então, em resumo, cara, o Thunder tá muito tranquilo para as próximas temporadas. Jalen, Shai e Chet vão ser mantidos. Cason e Dort também devem ser mantidos, não tem motivo de preocupação.
Os que devem realmente sair é realmente o Hardenstein, deve sair no fim dessa próxima temporada. O Isaiah Joe deve sair também. E se o Thunder quiser muito ficar mais abaixo ainda na questão do teto, podem trocar o Alex Caruso em algum momento no fim dessa próxima temporada. Mas sim, perda realmente alguém do Big Three. Dificilmente o Thunder vai perder alguém do Big Three. Dificilmente. Assim, pra não dizer, o Thunder não vai perder ninguém do Big Three. Porque financeiramente o Thunder tá muito bem posicionado pra manter o trio no longo prazo. E assim, Luiz, mas vai perder caras importantes. Tipo o Hardenstein. O Hardenstein é um cara importante, vai perder ele. Draftou o Thomas Sorber. Mas e se... vamos supor que o Cason Wallace não queira renovar com o Thunder. A pedida dele vai ser muito alta, porque ele vai se valorizar nessa próxima temporada e tal. Beleza. Troca o Cason Wallace e escolhe outra pessoa. Por quê? Porque o Thunder vai ter 11 picks de draft até 27, 28, se não me engano. Uma quantidade bizarra de picks que o Thunder vai ter. É só usar as picks pra draftar ou pra trocar por outros jogadores. E é importante lembrar que dentre os 13 jogadores que o Thunder tem garantidos para essa próxima temporada, tem o Nikola Topic, que era um dos melhores prospectos da classe dele. Então assim, o Thunder tá muito bem posicionado para manter a esmagadora parte do elenco para os próximos anos. E caso alguém saia e tal, o Thunder tem flexibilidade para repor. Com picks de draft, com contratos, né? Entendeu? Então, realmente, cara, o Thunder tá muito tranquilo. E é por isso que eu falo, mano, que o Thunder foi campeão muito mais cedo do que era esperado, cara. Tipo assim, o Thunder foi campeão antes de Jalen e Chet renovarem. Entendeu? E eu falo, cara, o título, ele é importante até pra facilitar com que os caras fiquem. Por exemplo, eu acho que agora que o Thunder foi campeão, é muito mais fácil pra Chet, Jalen e Shai, principalmente pro Shai, abrir mão de um pouquinho de grana pra manter o elenco junto no longo prazo. Entendeu? Eu acho que pelo título que o Thunder ganhou, pode ser que o Cason Wallace, por exemplo, quando for renovar, top renovar por um valor um pouquinho menor. Porque o Thunder já era um time muito unido, já era um grupo muito unido, os caras se gostam muito. Com o título, essa união, cara, ela fica ainda mais forte. Então, realmente, cara, eu como torcedor, tô super tranquilo em relação à manutenção desse elenco no longo prazo. E realmente as únicas perdas relevantes que eu acho que o Thunder vai ter, pelo menos até 27, 28, é o Hartenstein e é isso. Porque o Isaiah Joe eu não acho que é uma perda relevante, porque se provou um cara que não é tão confiável assim no playoff. Então, mano, é isso, cara. Eu acho que até perdi tempo demais falando sobre o Thunder, né? Me empolguei. Peço perdão, me empolguei. Né? Vou tentar acelerar agora aqui nessa reta final. Então, sobre o Thunder é isso. Orlando Magic, cara, eu acho que o Orlando não tem muito o que fazer no off-season também, não. Já fizeram a troca pelo Desmond Bane, acho que agora se der, buscar mais um arremessador, mas eles pegaram, né, o Jayce Richardson agora, né, no draft, então acho que o Magic é esperar o off-season acabar, porque eu acho que o Magic não vai fazer muita coisa. Filadélfia é rezar para os caras ficarem saudáveis e talvez tentar renegociar o contrato do Kelly Oubre, que vai ter player option de 8,4 milhões. Phoenix Suns, mano, o Phoenix Suns tem duas grandes prioridades. A primeira, renovar com o Devin Booker. Devin Booker é elegível para uma extensão de 2 anos, 149,8 milhões de dólares, e seria muito bom pro Phoenix já garantir essa renovação do Booker, tá? E a outra é tentar se livrar do Bradley Beal. Se livrar do Bradley Beal é o mais difícil, porque além dele ter um contrato intragável, eu acho que ele vai pegar o quê? 110 nos próximos 2 anos. Ele tem a no trade clause, né? No trade clause, no caso.
né, que é a cláusula de veto de troca. Então o Phoenix não pode trocar o Bradley Beal se ele não aprovar. Uma opção que vem sendo debatida e tal é a opção do buyout. Só que aí para isso o Bradley Beal tem que topar o buyout, né? O que eu acho difícil de acontecer também, porque não vai querer abrir mão dessa grana. Então, a missão mais acessível para Phoenix é renovar com o Devin Booker, que tá se mostrando super disposto a ficar no time. A mais difícil é se livrar do Bradley Beal. A mais necessária é se livrar do Bradley Beal, mas é a mais difícil também de ser feita, tá? Sobre Portland, se livrar de alguns contratos, né? Eu acho que DeAndre Ayton, Robert Williams, Jeremy Grant são caras que, mano, o Blazers tem que tentar negociar. Tem que ver essa questão do Jrue Holiday, que eu ainda não tô convencido de que o Blazers vai ficar com o Jrue Holiday, mano. Parece que o Holiday não quer ficar lá. As informações são de que o Holiday não queria ir pro Portland, mas que se ele ficar, ele vai ser profissional, mas ele vai estar infeliz, aparentemente. Então eu não sei se o Blazers vai ficar com o Holiday. Então acho que o Blazers tem que dar uma limpada aí no roster. Troca o Jeremy Grant, troca o Ayton, o Robert Williams, dá mais minutos para quem precisa de minutos, né? Que é Toumani Camara, que é Deni Avdija, que é os guards, né? O Sheldon e o Scoot, Donovan Clingan e tal. O chinês, né? O Hansen Young, aparentemente vai ficar a temporada inteira na D-League, então é um cara que não deve jogar. Mas eu acho que é isso, cara. É dar uma limpada no roster, se livrar de alguns contratos, né? Principalmente do Jeremy Grant. E é isso. Sacramento Kings, buscar um PG titular. Essa é a grande prioridade de Sacramento. É um time que tem um quarteto bom, Malik Monk, DeRozan, Lavine e Sabonis, mas falta um PG. É a grande necessidade do time. Tem ali o Devin Carter, que é um moleque que pode evoluir, mas ainda precisa evoluir. Então acho que a prioridade seria buscar um pivô. Um armador titular. O que eles podem fazer? Usar a mid-level de 14 milhões, tentar alguém free agent, ou podem tentar uma troca. Usa o Keegan Murray, talvez use o Malik Monk e tenta alguém. Pode tentar um Kobe White da vida. Acho que essas são as opções que o Kings tem e a prioridade é realmente buscar aí, né, um PG titular. Porque se não buscar e se o time não for competitivo, corre o risco do Sabonis forçar uma troca. Isso tem sido muito falado e eu realmente acho que pode acontecer. Então, acho que Sacramento é isso. San Antonio, tentar melhorar o espaçamento de quadra, né? Com o draft do Dylan Harper, San Antonio tem agora Dylan, Fox e Castle no backcourt. É um backcourt talentoso, né? Mas é um backcourt que, em termos de espaçamento, deixa a desejar. Então, acho que buscar um espaçamento de quadra é importante. O Carter Bryant, na 14, pode ajudar nisso, né? É um cara que mata suas bolinhas para 3 e é um defensor incrível. Mas eu acho que seria interessante buscar pelo menos mais uns 2 arremessadores bons. E aí, para isso, eles podem usar, né, as exceções que eles vão ter, né? O Spurs vai ter todas as exceções à disposição. E tem salários para troca, né? Tem Harrison Barnes, tem Keldon Johnson, tem Jeremy Sohan. Então, acho que San Antonio tem tudo para conseguir melhorar o espaçamento. É questão realmente de querer, né? É questão de ir pro mercado, tá? Os últimos times, Toronto. Também melhorar o arremesso. Toronto foi o 29º em bolas de 3 tentadas por jogo na última temporada. Então é nítido que o time precisa melhorar as bolas de 3. Eles podem usar o Jakob Poeltl para isso. Acho que ele vale pelo menos um bom arremessador. E aí, tendo Quickley, RJ Barrett, Brandon Ingram, né, Scottie Barnes criando, né, que são 3 caras criativos, são 3 caras que com a bola na mão criam. E tendo ali pelo menos uns 3 arremessadores confiáveis no elenco, eu acho que Toronto pode competir, pode sonhar com pós-temporada. É importante lembrar que eles têm o Grady Dick e o Agbaji no elenco, né? São 2 bons arremessadores. Adicionando mais uns 2, 3, ou 2, vai. Adicionando mais uns 2, acho que tudo fica bom em termos de espaçamento no Toronto. Eles não fizeram isso no draft, né? No draft eles priorizaram defesa, né? Com o Moran Boyles ali na 9. Então, off-season vai ser o momento para eles investirem em arremesso. E aí, cara, Jazz e Wizards...
Mano, acho que o Wizards é negociar os seus aspirantes, né? Chris Middleton, Marcus Smart, o próprio McCollum talvez possa ser negociado. Tentar negociar esses aspirantes e tentar acumular capital de draft. E deixar a molecada jogar, Alexar, Trey Johnson, enfim. Bob Carrington, principalmente, né? Outro moleque que jogou muito temporada passada. Expectativas altas pro segundo ano do Bob Carrington. Então, pro Wizards, é negociar os aspirantes e deixar a molecada jogar. E o Jazz é parecido. Pega ali o Jordan Clarkson, pega ali o Colin Sexton, negocia. Tenta arrumar capital de draft pelos dois. Se vier uma proposta muito boa pelo Kessler, troca. Se vier uma proposta muito boa pelo Markkanen, troca. E se vier uma proposta boa pelo Collins, troca. Acho que é basicamente isso. É explorar o mercado desses caras e deixar Keontae George, Isaiah Collier, Filipowski, agora Ace Bailey, né, o Walter Clayton também que chegou. Deixar os moleques jogar. Cody Williams, que é um moleque que eu gosto muito, sou muito fã do basquete do Cody Williams. O irmão do Jalen, né, não tem como. É natural eu gostar dele. Então, acho que é isso, cara. Acho que Jazz Wizards é trocar os aspirantes que tiver e deixar a molecada jogar, né? Ter paciência. Tá bom? Então, acho que é isso, cara. Deixa eu só ver se eu não deixei passar ninguém. Toronto, Wizards e Jazz eu falei. Orlando, Sixers, Suns, Blazers, Kings e Spurs eu falei. Falei muito sobre Oklahoma, falei sobre Sacramento, sobre Knicks, né? Falei sobre Minnesota, sobre Pelicans, sobre Milwaukee, sobre Miami, sobre Clippers, Lakers, Memphis, Indiana e Houston também falei. Atlanta, Boston, Brooklyn e Charlotte falei. Denver, Detroit, Bulls, Cavs e Dallas falei. E Warriors também falei. Então, acho que eu falei sobre todo mundo, acho que não deixei passar ninguém. Se eu deixei passar alguém, peço desculpas. Me pergunta aí nos comentários que eu respondo. Mas eu acho que eu não deixei passar ninguém, falei sobre todo mundo. E é isso, cara. É isso. Comenta aí o que você pensa sobre as prioridades que eu citei aqui. Concorda? Discorda? Fica à vontade. Amanhã vou falar sobre free agents. Falar sobre os melhores disponíveis. Dar uma aprofundada, né? Nos free agents aí que teremos à disposição. E é isso, cara. Qualquer novidade, qualquer negociação aí no mercado, eu vou comentar aqui com vocês em primeira mão. E um grande abraço. Grande abraço, grande beijo e tchau.